Eu peço que vocês se coloquem em pé, mas essa penúltima vez, porque acho que no final do culto vocês vão ficar em pé de novo. E abram suas Bíblias no texto de Mateus 7, os versos de 9 a 11. Como os irmãos bem sabem, o pastor Carlos Jones está de férias. Orem por ele, e como eu disse na última quarta-feira, só mandem mensagem para ele se for sério, num nível de 9,5 para cima. Se for de 9,5 para baixo, você manda aqui para o pastor Rodrigo, para mim, para o pastor Jean-Luc. O pastor Jean-Luc é o nosso primeiro vice-presidente, ele está à disposição também dos irmãos. E hoje, meus irmãos, também é aniversário do nosso pastor Carlos Jones. Então, agradeça a Deus por mais um ano de vida que o Senhor concedeu ao nosso pastor. Mateus 7, de 9 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado porque nós estamos aqui, ó Pai, reunidos em Teu nome, numa data tão especial como é a de hoje, ó Senhor. Onde nós viemos aqui à Tua casa para agradecer o privilégio de o Senhor nos fazer pais e agradecer também pela vida dos nossos pais. Muito obrigado, Pai, porque nós separamos este momento especial para também aprender do Senhor como sermos melhores pais. Fale aos nossos corações nessa manhã. Esse é o desejo e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, meu irmão. Pais são diferentes de mães. E isso não só biologicamente, até porque eu não sou médico e não posso falar com propriedade sobre esse assunto. Mas psicologicamente, pais são diferentes de mães. E na família também, pais, eles cumprem papéis diferentes de mães. Quando a gente fala de amor, e isso aqui é uma dor que bate no íntimo do meu coração, ninguém fala assim, é amor de pai. Você já ouviu essa expressão? Eu nunca ouvi. Isso aqui é amor de pai. Isso não existe. É o quê? Isso é amor de mãe. A mãe é a carinhosa. A mãe é aquela que dá o amor. E o pai, por muitas vezes, ele é visto como aquele cara carrancudo. Aquele cara que tem um olhar um pouco mais especial para os filhos. Até quando a gente fala de um goleiro que costuma ajudar os centroavantes, a gente fala, esse goleiro aí é uma mãe. Ele quer agradar os atacantes. Mas a verdade é que realmente nós somos diferentes, os pais são diferentes e glória a Deus por isso, amém, meus irmãos? Porque hoje de manhã eu estava até conversando com o Mário, né, Mário, sobre isso. Há um complemento, algo especial que acontece no relacionamento entre pai e mãe com relação aos filhos. É diferente, mas é complementar. Filhos precisam de pais, filhos precisam de mães. E graças a Deus porque o Senhor nos criou assim. E esse texto fala de uma comparação sobre o amor de pai e o amor do nosso Pai Celestial. E nessa manhã, meus irmãos, eu quero conversar com vocês justamente sobre isso, sobre o amor de pai. Como que é o amor do nosso Pai? Amar é uma qualidade do nosso Senhor. Amar é uma característica. Deus é amor. E é uma característica que nós percebemos, nós sentimos o amor do Pai. E nós podemos passar adiante o amor que nós sentimos pelo nosso Pai Celestial. O amor que o Senhor dá a nós, nós podemos e devemos, por que não, passar adiante esse amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há muitos textos bíblicos que falam sobre o amor de Deus. E existem também muitas as características do amor de Deus. Mas hoje eu gostaria de conversar com os irmãos
apenas 3 características, até porque eu poderia ficar aqui a tarde inteira e muito provavelmente você perderia a sua reserva no restaurante, a esposa ficaria chateada porque a comida vai demorar para sair, talvez o seu parente que está te esperando para poder chegar agora na casa dele, ele vai ficar bravo com você. Mas eu quero que você saia daqui nessa manhã com essa porção da palavra do Senhor, dessas 3 características sobre o amor do nosso Pai. E a primeira delas que eu gostaria de falar aos irmãos é que o amor do nosso Pai é um amor atencioso. Começo, versículos 9 e 10 do texto que nós lemos de Mateus, fala que dentro entre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou aquele que se pedir peixe lhe dará, uma cobra. Filhos pedem coisas para os pais. Não tem como fugir disso. Se você tem uma filha, o filho, né, abaixo dos 10 anos, como o meu, você já perdeu as contas de quantas vezes ele lhe pediu McDonald's, por exemplo. Quantas vezes o Vaguinho, o Jubileu, te pediu McDonald's? Por semana, quantas vezes ele pede? A minha pede no mínimo uma vez por dia. A gente não dá, né? Porque senão como o Bruno ia cortar meu pescoço, né, Bruno? Filhos pedem coisas para pais. Filhos fazem pedidos para pais. Filhos querem brincar com os pais. Os filhos pedem pasta de desenho. Os filhos pedem para comer. Os filhos pedem para visitar os avós. Os filhos pedem. Os filhos pedem videogame. O filho pede uma calça nova. Se o seu filho é um pouquinho mais velho, ele pede um tênis, que agora está na moda, os sneakers, que é uma fortuna. E você precisa e tenta lá, guarda as suas moedinhas para poder ajudar e dar algo que seu filho fique feliz. Porque filhos pedem. E nós também, meus irmãos. Quarta-feira o pastor pediu uma nossa irmã fazer uma oração de gratidão. E ele foi muito enfático. Ele falou assim: irmã, é só de gratidão. Só de gratidão. Ela permaneceu na gratidão, meus irmãos, por uns 30 segundos. E logo ela falou: então, Senhor, nos abençoe. E Senhor, nós precisamos tanto de Ti. Durou 30 segundos a oração de gratidão. E já fomos para o pedido. Não estou falando isso para acusar a nossa irmã, mas só para mostrar uma realidade. Eu também sou assim. Será que a gente consegue fazer uma oração curta ali, vamos pôr uns 3 minutinhos só de gratidão, sem ter nenhum pedido? Até quando a nossa cabeça dá aquele pequeno desvaneio, a gente está uma pequena desconcentrada, a gente, Senhor nos abençoe. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a gente já pede a bênção de Deus na oração. Nós pedimos. E o nosso Senhor, como Pai amoroso que é, Ele tem a sua atenção voltada para os seus filhos. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 12. Diz assim a palavra do Senhor: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos à sua súplica. Mas o rosto do Senhor está contra os que praticam o mal. O Senhor, como Pai celestial e amoroso que é, Ele tem a sua atenção voltada para você. O Senhor te vê, não importa onde você esteja. O Senhor te ouve. O Senhor conhece as suas necessidades. Ele sabe o que você precisa. E Ele sabe também o que você deseja. E nós precisamos copiar essa característica do nosso Senhor. Nós precisamos dar atenção para os nossos filhos. E isso não quer dizer, como eu já disse, que nós vamos atender positivamente a todos os pedidos dos nossos filhos. Mas quer dizer sim, que nós teremos a nossa atenção voltada para eles. E quando precisar dizer não, a gente vai falar: filho, não vai dar certo. Dessa vez não. Por causa disso, disso e disso. Como também são as nossas orações para o Senhor, às vezes a gente não entende o não do Senhor. A gente esperneia, a
A gente fica chateado, Senhor, eu estou pedindo isso há tanto tempo, o Senhor não responde minha oração, Senhor, eu queria tanto isso, mas o Senhor não me dá. A gente parece aquele filho que não respeita os pais, que se joga no chão do shopping. Você já viu isso, não já, meu irmão? Eu já vi. Aí um moleque se joga no chão, aí ele começa a rodopiar, aí ele grita, aí coitado do pai, morre de vergonha. Não sabe o que fazer, não é verdade? Às vezes nós fazemos igualzinho com Deus. A gente esperneia, a gente gira, a gente fica bravo, a gente grita. O Ambrosinho está falando com a mãe dela, eu nunca fiz isso não. Graças a Deus, Ambrosinho, que Deus te abençoe. Só não fale que seu filho nunca vai fazer isso, porque vai que, né? A gente não pode olhar e nos achar superior, porque cada filho é um filho, é diferente, as coisas são diferentes. Mas é verdade que ninguém gosta de ouvir um não do Senhor. Mas o Senhor, Ele conhece as nossas necessidades. Eu lembrei da história daquele homem rico, que o texto bíblico em alguns títulos, ele fala como jovem rico, no texto de Marcos 10, verso 21, diz que o Senhor Jesus, olhando para aquele homem, o amou. Jesus, olhando para aquele homem, o amou. Jesus sabia que o coração daquele homem rico não estava para ele. Sabia que o coração daquele homem estava nas riquezas. Mas mesmo assim, o Senhor olhou para ele e o amou. O Senhor também conhece o nosso coração. E mesmo quando o nosso coração está inclinado para o mal, o Senhor olha para nós com um olhar de misericórdia e nos ama. E louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor por isso. Jesus não apenas nos ouve, mas Ele nos ouve e nos olha com um olhar atencioso, com um olhar de amor. Não com aquele olhar que tipo, o filho, filha, papai, você espera filho. Papai, você espera filho. Papai, fala menino, fala. Aí você escuta por aqui, sai por aqui, tá bom, você já falou, obrigado. E sai. Às vezes a gente faz isso, eu já fiz isso, até porque minha filha fala. Uma vez eu fui com a Oli para a casa da minha mãe. A casa da minha mãe, daqui, ontem, por exemplo, a gente demorou 2 horas para chegar na casa da minha mãe. E de semana é mais ou menos o mesmo tempo, assim, sabe? 1h40, 2 horas. E a Oli foi, meus irmãos, daqui até lá falando. Falando. Eu falei, Jesus, essa menina não vai parar de falar. E ela fala. Aí um assunto puxa outro e as coisas vão acontecendo. E quando chegou lá, ela fala, papai, chegamos, filha. Ela parou de falar, graças a Deus, e ela começou a falar com a minha mãe, com meu pai, né, com o Bob, com o cachorrinho. Aí meu ouvido teve um pequeno sossego, né? Mas às vezes a gente faz isso com os nossos filhos, né? O filho quer atenção e a gente fala, não, agora não. Aí quando de tanto ele querer atenção, tanto ele clamar por atenção, a gente fala, fala logo, meu filho. E esse não é o amor do Senhor. Não é assim que o Senhor faz conosco. Rafael, é fácil? Claro que não é fácil, né, meus irmãos? Eu estou aqui falando como aquele que sofre também, né? Estou falando como aquele que está no mesmo barco que vocês. Mas tem um texto muito famoso da palavra do Senhor, que é o Salmo 40, versículo 1, e todos nós sabemos de cor. Vamos falar todos juntos? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Eu já ouvi muitas mensagens sobre esse versículo, é um versículo maravilhoso, abençoado da palavra do Senhor, e a gente acaba se concentrando muito no esperar com paciência. Espere com paciência no Senhor, mas essa semana o Senhor me mostrou algo tremendo que eu nunca tinha reparado. E o Senhor se inclinou para mim. O Senhor se inclinou para mim. Agora pensa, meus irmãos. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que conhece o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, Ele sabe todas as coisas. E pode fazer todas as coisas. Esse Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Fica a pergunta para nós, papais. Quantas vezes você já se inclinou
para ouvir os seus filhos. Tem um restaurante que vocês gostam, e alguns vão até sair daqui e vão direitinho para lá. Um restaurante que eu não vou fazer propaganda, mas é um restaurante australiano, sabe? O Glória. Aí vai a minha crítica, né, que toda carne tem o mesmo sabor, tá? Porque é o mesmo tempero, pode perceber, se você experimentar muitas vezes como eu, você vai perceber que tudo tem o mesmo sabor. E alguns anos atrás, se você é frequentador assíduo, né, o que eles faziam no atendimento desse restaurante? Vocês lembram? Ele se agachava e ficava na altura dos clientes para conversar com os clientes. A Lu lembra? Ele se inclinava. Por que você acha que eles faziam isso, meus irmãos? Porque ele não queria olhar a gente de cima como superior. Eles não queriam olhar para os clientes como superior. Eles estão ali para servir. Eles querem se colocar no mesmo patamar. Nós somos clientes do Senhor? Não sou isso que eu estou falando, eu estou fazendo uma ilustração. Mas o texto bíblico nos fala que o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Vocês não, porque vocês são mais crentes que eu. Mas eu já olhei para minha filha com um olhar superior. Muito superior. Até fiz uma brincadeirinha assim e falei, ô inocente, sabe de nada. Já fiz isso, meus irmãos. E o Senhor não tem esse olhar superior para nós. O Senhor se inclina para ouvir. O Senhor se inclinou a tal ponto que Ele enviou o Seu Filho Jesus, e como diz o texto de Filipenses 2, Ele se humilhou. Não é verdade? Ele se rebaixou. Ele se colocou na mesma situação, ou pior, Ele se colocou abaixo dos homens, fazendo-se semelhante aos homens, se humilhou, sendo obediente até a morte de cruz. O Senhor não teve um olhar altivo para nós. E nós, por vezes, temos um olhar altivo com relação aos nossos filhos. O Senhor Deus, Ele é atencioso com os seus filhos. Ele ama os seus filhos. O Senhor dá atenção aos seus filhos da maneira certa, da maneira que os filhos se sintam contemplados, da maneira que os filhos podem falar qualquer coisa para os pais. Talvez você já tenha se queixado. Os filhos mais adolescentes, mais jovens, e fala assim, minha filha não me fala mais nada. Meu filho não me fala mais nada. Coitado, eu queria tanto ser mais amigo do meu filho. Nós precisamos olhar com os nossos filhos, para os nossos filhos, querendo realmente entender o que passa no coração deles, para assim nós podermos ajudá-los a sermos melhor do que nós fomos. Eu falo lá em casa que a minha principal missão com a Olivia é que ela seja melhor do que eu. No mínimo ela tem que ser melhor do que eu. E eu me esforço. E lá em casa nós nos esforçamos para que a Olivia seja melhor do que nós. É claro que a decisão dela será dela. Ela que irá decidir se ela seguirá ao Senhor ou não. Nós queremos dar tudo de bom e do melhor para os nossos filhos. E nós precisamos dar atenção aos nossos filhos, porque o Senhor é um Pai atencioso e nos ouve pacientemente e amorosamente. E a segunda característica que eu gostaria de falar com os irmãos é que, como o Senhor é atencioso, Ele também nos trata com bondade. Versículo 11 de Mateus 7, que nós lemos, ele fala, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos seus filhos. O Senhor é bom, não é? Ninguém duvida disso. Tem até um ditado americano, né? God's good, e os outros, all the time, né? Tem que ser texano, né? God's good, all the time, God's good, né? Porque tem que ser batista raiz, né? Do sul dos Estados Unidos, para falar. Deus é bom o tempo todo. Nós não duvidamos da bondade do Senhor e Ele é bom com seus filhos. O Salmo 103, verso 13, diz,
Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, como um pai se compadece dos seus filhos. E você deve estar se pensando agora: pastor, é claro que eu sou bom com meu filho. Eu dou tudo o que ele precisa. Eu dou casa, eu dou comida, eu compro roupa, eu assino Netflix, ele tem um celular, ele tem um tablet, eu pago escola, pastor. Aí, se você é um pai que está no filho em idade escolar, você sabe quanto custa a mensalidade de um filho, sabe? O glória não. Misericórdia. É muito caro, meus irmãos. Se isso não é prova de amor, se você tem essa possibilidade de entregar isso ao seu filho, você fala, no que mais você poderia estar investindo esse dinheiro? Mas você escolheu pagar a escola para o seu filho porque você o ama, porque você acredita que lá ele será bem educado, será bem formado. Isso é prova de amor? É claro que é prova de amor, mas não é só isso. Tem um livro, meus irmãos, que a Carol me deu quando nós noivamos, se eu não estou enganado. É um livro que chama As 5 Linguagens do Amor. Vocês já leram? Quem já leu aqui? Levanta a mão. É um livro bem conhecido. E virou tão pop esse livro que agora tem as 5 linguagens do amor do filho, 5 linguagens do amor do pai, da mulher. Daqui a pouco vai ter as 5 linguagens do cachorrinho também, pet. É uma série, né? E esse livro ele parte de um pressuposto muito interessante. Ele tem alguns dos problemas que eu discordo, mas ele parte de um pressuposto interessante, que nós damos amor àqueles que nós amamos, porém nós precisamos nos preocupar como que aquele que é o objetivo do nosso amor, a finalidade do nosso amor, como que ele se sente amado. Às vezes, a sua linguagem de amor, de oferecer amor, é dando presentes. Você compra coisas e fala assim, filho, isso aqui é uma prova de amor, eu estou te dando presente. Legal. E às vezes, a linguagem do amor do seu filho, de se sentir amado, também é receber presentes. E aí é legal, está tudo certo. Mas o livro ele fala de 5 linguagens do amor. Ele fala sobre palavras de afirmação, ele fala sobre tempo de qualidade, sobre presentes, sobre gestos de serviço e sobre toque físico. Como que os nossos filhos se sentem amados? Você já parou para pensar sobre isso? Qual que é a linguagem de amor do seu filho? Será que a linguagem do amor dele é receber presente? Será que a linguagem do amor dele é palavra de afirmação? Será que a linguagem do amor do seu filho é toque físico? Será que a linguagem do amor do seu filho é tempo de qualidade? Isso faz com que a gente mude um pouquinho a chavinha aqui na nossa cabeça e fala, talvez eu estou amando o meu filho de um jeito que ele não se sente amado. Eu estou aqui sofrendo, amando, fazendo das tripas do coração para poder amar meu filho, só que não é desse jeito que ele se sente amado. Ele se sente amado de uma outra forma. E às vezes o seu filho se sente amado por tempo de qualidade. Ele só quer passar tempo com você. Pode ser jogando carrinho, brincando de carrinho, pode ser jogando bola, pode ser conversando, pode ser qualquer coisa. E às vezes a gente se surpreende que na maioria das vezes dos filhos, que a linguagem de um amor é tempo de qualidade, é tudo coisa barata, mas não vai gastar nada, é de graça. Como que os nossos filhos se sentem amados? E aí eu me lembrei de um texto bíblico que nos ajuda a entender isso. Salmo 37, eu peço que você abra esse texto. Salmo 37, também um texto muito conhecido de todos nós, os versos 3 a 5. Salmo 37, os versos de 3 a 5. Diz assim a palavra do Senhor. Confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Como eu já disse, o nosso Deus é um Pai amoroso. E esse texto nos fala que Ele nos alimentará em segurança. O Senhor, como Pai amoroso que é, Ele nos dá tudo o que nós precisamos.
Nós precisamos de alimento para permanecermos em pé. Nós precisamos de segurança. Nós precisamos de muitas coisas. O Senhor, em nenhum momento, Ele nos deixa desguarnecidos. Mas o amor do Senhor não fica só também no cuidado daquilo que nós precisamos. O amor do Senhor vai além. Versículo 6, e Ele satisfará o desejo do teu coração. É um pouquinho diferente, não é, meus irmãos? O Senhor nos dá aquilo que nós precisamos e Ele também satisfará o desejo do nosso coração. O que o texto bíblico pode estar querendo dizer aqui? Que o Senhor também, como Pai amoroso que é, Ele nos dá, por sua graça e misericórdia, para que o nome dEle seja glorificado, exaltado, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deseja. Nós já ouvimos alguns exemplos, alguns testemunhos de irmãos que falam, pastor, eu orei por uma coisa muito específica. E para algumas pessoas essa coisa específica era tão pequena, era tão simplesinha, era tão banal, mas aquele era a minha oração, aquele era o desejo do meu coração. E o Senhor ouviu a minha oração e o Senhor atendeu o meu clamor. Nós, como Pai amoroso que somos, como Pai amoroso que queremos ser, que nós nos esforçamos para ser, nós precisamos procurar seguir o exemplo do nosso Senhor. Se nós confiarmos plenamente no Senhor, Ele cuidará de todas as nossas necessidades. Se o nosso maior prazer estiver no Senhor, para a glória do nome dEle, Ele satisfará os desejos do nosso coração. E por quê? Porque o Senhor nos conhece. Ele sabe aquilo que nós precisamos. E Ele sabe aquilo que nos dá prazer. Ele sabe daquilo que nós gostamos. O Senhor conhece os seus filhos. O Senhor conhece os seus filhos. E nós também conhecemos os nossos filhos, não é verdade, meus irmãos? Só você sabe como que é o seu filho. Quanto mais tempo você passa com ele, quanto mais tempo você está lá conversando com ele, brincando com ele, mais você conhece o seu filho. E quando o seu filho é maiorzinho, você pode até olhar para ele e falar assim, rapaz, eu sei o que está passando na sua cabeça. Desembucha logo. O bichinho está doidinho para fazer uma coisa errada, você viu o olhar dele, você fala, esse aí está doidinho para fazer uma coisa errada. Você conhece o seu filho. Aí, ó o Franklin falou, não adianta me enganar, eu te conheço, filho. Os meninos estão dando risada. O Senhor conhece os seus filhos e nós também precisamos manter um relacionamento com os nossos filhos a ponto que nós falemos mesmo que nós conhecemos os nossos filhos. Nós precisamos, é difícil, meus irmãos. Eu vejo alguns dos nossos queridos irmãos aqui que têm se esforçado muito para dar tudo de bom e do melhor para sua família. Isso é louvável. Alguns trabalham muito. Alguns trabalham de segunda a sábado e quando chega no domingo tem que entregar um relatório na segunda de manhã, ele não deu tempo de terminar, ele sai daqui da igreja já pensando naquele relatório que ele tem que fazer e às vezes ele fala assim, eu queria tanto vir no culto da noite, mas aquele relatório está me pegando, e eles falam, eu preciso ficar em casa e sentar uma horinha para poder terminar aquele relatório. Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Nós nos esforçamos muito para dar tudo de bom e melhor para as nossas famílias. Nós queremos que as nossas famílias tenham uma boa estrutura. Nós queremos viajar. Nós queremos, por que não, deixar um caraminguadinho para eles poderem começar a vida. Nós queremos deixar uma poupança. Mas talvez o que seu filho mais precise é de você. É de passar tempo com você. E equilibrar a vida de profissional e pai é muito difícil. E agora, de alguns anos, né? A corda tá caindo para o lado das mulheres, não é verdade? Glória a Deus, porque algumas mulheres conseguem ficar em casa e cuidar dos seus filhos. Deus abençoe, minha irmã. Esse é um propósito que o Senhor colocou no seu coração e você tem condições de fazer assim, continue assim. Mas algumas mulheres estão precisando acordar também cedinho e ficar a semana inteira fora
E quando chega em casa no trabalho às 5, 6 horas da tarde, o filho está doidinho com fome, você tem que cozinhar rápido, depois ele já tem que separar a comida, e as coisas ficam loucas e ficam passando, e a gente não consegue ter tempo, e às vezes a gente não consegue nem ter paciência. Às vezes até tem tempo. Depois do jantar, 7h30, 8 horas, você fala assim, respirei. Aí o seu filho senta do seu lado, e ele quer contar do dia. Aí você para e pensa assim, Senhor, eu só queria ter 1 minuto de paz. Eu não queria te ouvir, filho. Aí você faz o quê, meus irmãos? Eu já fiz isso. Confesso aqui meu pecado. Não se sinta desamparados, nem sozinho, meu querido irmão. Você fala assim, coloca no YouTube aí, depois a gente conversa. E você fica paradinho lá, tentando ter um momento de paz. Não é verdade, meus irmãos? Eu vi alguns de vocês falando assim... Mas os nossos filhos precisam de nós, meus irmãos. Os nossos filhos precisam de pais presentes, não apenas de presentes dos pais. Os nossos filhos precisam de pais presentes, não apenas presentes dos pais. As mulheres voltaram a trabalhar, estão trabalhando, estão tendo jornada dupla, tripla, e alguns pais acham que as coisas ainda estão de boa na lagoa, assim, sabe? Eu ainda sou o provedor, eu chego em casa, a comida tem que estar no prato, e se o filho fez alguma coisa errada, é culpa da mulher. Não é verdade, meus irmãos? Quem nunca fez isso? É culpa da mulher, ela que tinha que criar. É a responsabilidade da mulher. E a gente vê lá, né, pastor Jean, aquele texto que o pastor gosta tanto, a gente conversou na época de concílio sobre Deuteronômio 6, quem que tinha a responsabilidade de criar os filhos no caminho do Senhor? Era o pai. Enquanto caminhava, enquanto comia, enquanto se deitava, o pai instruía o seu filho no caminho do Senhor. E a gente está deixando, eu falo por mim, por vezes deixando, e botando a culpa, e acusando, e colocando o dedinho assim, é sua culpa. Para a mulher, coitada das mulheres, mas hoje não é dia das mães não, eu não vou ficar valorizando muito a mulher não, mulher já valorizada o ano inteiro, e hoje é dia dos pais. Deus é muito bom e misericordioso. E o amor do Senhor, meus irmãos, em terceiro lugar, ele é incondicional. Você fala, pastor, tudo bem, eu entendo. Eu entendo que Deus é bom. Eu entendo que Deus é atencioso. E eu entendo que o Senhor, Ele quer dar o melhor para os seus filhos. E eu tenho que seguir o exemplo do Senhor. Legal. Mas não é fácil, não. Senhor, tem dia que eu chego em casa e falo, hoje vai ser o dia que eu vou dar atenção para o meu filho. Mas ele está naquele dia rabugento. Ele brigou comigo quando eu cheguei em casa. Ele reclamou porque a comida estava fria e não estava gostosa. Ele reclamou porque eu cheguei atrasado quando eu fui buscar ele na escola. Ele brigou com a mãe. Ele me desrespeitou. Senhor, como que eu vou ser bondoso com esse moleque que não me respeita? Eu espero que você não esteja passando por isso. Mas como que eu vou ser bom com meu filho, se você já tem filhos que estão casados, se o meu filho fica a semana inteira e não me dá um telefonema, pastor? Eu queria tanto saber como que ele está. Ele mora tão longe de casa. Eu queria que ele me desse um telefonema, para não falar nada. Só falar, aí pai, como você está? Pensando em você aqui, estou orando pela sua vida, estou com saudade. Assim que as coisas derem uma tranquilizada, eu vou aí te visitar. Te amo, viu, pai? Uma ligação de 20 segundos. É o que alguns pais estão esperando dos seus filhos, mas os seus filhos estão muito ocupados para dar atenção para os seus pais. E a gente fala assim, Senhor, como que eu vou ser bom com esse que não me dá atenção? Que se eu, pela misericórdia de Deus, se infelizmente eu cair duro aqui, ele vai descobrir que eu faleci uns 3 dias depois, porque ele não me liga. Alguns pais, eu já fiquei uma semaninha sem ligar para minha mãe também. E ela ficou triste, meus irmãos. Muito triste. E a gente precisa, como equilibrar? Como equilibrar? Olhando para o amor do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Você pensa que você é bonzinho, pai, mãe, meu irmão? Você não é bonzinho, não. E
E o texto de Romanos 5:8, ele fala: mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. E o texto de Efésios 2:4 e 5, ele fala: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Isso significa que, mesmo nós sendo pecadores, Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar. Mesmo quando nós erramos, Ele dispensa a nós o seu amor. Mesmo quando nós não nos importamos com o Senhor, Ele continua nos amando. Pastor, eu estou afastado da igreja, o Senhor continua me amando? Sim. Senhor, eu falho tanto durante a semana, eu estou me esforçando para ser um cara melhor, mas eu não consigo, o pecado está sempre batendo na minha porta. O Senhor continua me amando? Sim, o Senhor continua amando você. Pastor, você não sabe o que eu faço. Você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o que eu falei. Você não sabe do negócio fraudulento que eu fiz essa semana, pastor. Você não pode falar isso. Eu posso, porque a palavra do Senhor assim nos diz. Quando nós ainda éramos pecadores, o Senhor enviou Jesus. O Senhor veio buscar e salvar aquilo que estava perdido. O Senhor te ama, mesmo pecadores que somos. Isso também significa, meu irmão, que não há nada que você possa fazer para poder comprar o amor do Senhor. Pastor, eu estou aqui me esforçando. Eu acordo 6 horas da manhã, todo dia, e faço lá logo a minha primeira oração. Leio ali um versículo bíblico, legal, então eu vou já espiritual para o trabalho. Aí eu percebi que lá no trânsito eu dei uma pequena rateada, mas aí eu chego lá no escritório e falo: Senhor, me perdoe porque eu rateei aqui no trânsito, eu briguei com um motoqueiro que estava me cortando, e a minha vontade mesmo era ter jogado, feito ele cair, mas o Senhor me segurou, graças a Deus. Aí você chega e pede perdão no trabalho. Aí no trabalho as coisas não acontecem muito bem, porque aquele seu colega que trabalha próximo de você, ele está doidinho para puxar o seu tapete. Aí você fala: eu vou dar uma pequena trolladinha nele, assim, para o negócio dele não acontecer. Aí o Espírito Santo toca no seu coração e você fala: Senhor, então eu tenho que pedir perdão aqui na hora do almoço. Aí você fica naquele ciclo de tentando comprar o amor de Jesus. Porque se eu for bom, se eu agir com bondade, o Senhor vai me amar. Não é esse o caminho. Nós devolvemos o amor de Jesus, e isso é bem diferente. Nós estávamos conversando essa semana sobre isso, eu e o pastor Rodrigo. Porque se a gente cair nesse ciclo, meus irmãos, a gente até falou, então, se você teve ali um desentendimento com um motoqueiro, e no farol da frente você bater o carro e morrer, você vai para o inferno. Se nós estamos tentando comprar o amor de Jesus, é assim que deve ser. Você não pagou o seu pecado, você vai para o inferno. Mas se você é verdadeiramente salvo, se você verdadeiramente entende como é o amor de Jesus para você, os seus óculos mudam. O jeito de você enxergar uma vida em santidade muda. E você quer sim ser uma pessoa melhor, mas a partir de Jesus. Nos méritos de Jesus, no amor e graça de Jesus, não nos meus méritos. O amor de Jesus é incondicional. Ele nos ama e você também pode amar o seu filho de maneira incondicional. Pastor, meu filho não quer o meu amor. Infelizmente isso acontece. Mas o seu filho nunca vai poder te impedir de amá-lo. Ele pode não querer o seu amor, mas ele não pode impedir você de amá-lo. Para encerrar a nossa reflexão nessa manhã, meus irmãos, tem uma historinha que eu li essa semana que tocou muito no meu coração. Ela fala de um alpinista, George Mallory.
ele foi um dos primeiros a subir o Monte Everest. Lá, por cerca de 1922, ele foi convidado para poder subir o Monte Everest com alguns companheiros alpinistas. E eles não conseguiram chegar ao cume, eles chegaram até 8.225 metros. Mas aquilo não saiu do coração do Mallory. Ele falou, não, eu vou de novo. E 2 anos depois, ele organizou uma outra expedição, e foi ele mais um, Mallory e Andrew. E eles partiram do acampamento, do último acampamento, já a 8.100 e poucos metros. E com aquele objetivo, nós vamos alcançar o cume. Mas aconteceu que eles enfrentaram uma tempestade, uma nevasca, e ambos faleceram. Tanto o George quanto o Andrew. Mas eles foram, a vida e o legado deles, foi um legado de heróis. Eles lutaram e eles tentaram superar todas as adversidades para alcançar o seu objetivo, e naquele cenário de pós-guerra, onde todo mundo tinha que tentar valorizar o seu em detrimento do outro, e falar, eles chegaram muito longe, eles são guerreiros, eles são heróis. Mas, o que mais me chamou a atenção foi a história e um relato do seu filho mais novo, do John. John, quando entrevistado, ele muito orgulhoso do seu pai, ele respondeu assim: eu teria preferido tanto ter conhecido meu pai do que ter crescido à sombra de uma lenda, de um herói como algumas pessoas entendem que ele era. Eu queria e preferia tanto ter conhecido o meu pai do que ter crescido à sombra de uma lenda. Talvez você ache, eu serei uma lenda para que meu filho tenha um futuro melhor. Seu filho precisa de um pai. Seu filho não precisa de um herói. Seu filho não precisa de uma lenda. Ele precisa de um pai. Como o Pai Celestial é o nosso supremo Pai, é o nosso amoroso Pai, é um Pai atencioso, nós podemos ser pais melhores para os nossos filhos. Parabéns, papais. Que Deus abençoe você. É uma tarefa muito difícil, mas é uma tarefa igualmente prazerosa. É uma tarefa que nós podemos olhar para os nossos filhos e falar, Senhor, muito obrigado por sermos pais.